Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade da vida e da origem de toda a criação feita por Deus. Todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus, que é revelado nas Escrituras Sagradas, que junto com a verdadeira ciência, com a arqueologia e com a história antiga da humanidade, tudo isso junto forma uma coluna ou um conjunto da firmeza, da verdade e da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nosso último estudo, irmãos, de toda a criação feita por Deus, nós vimos os três anjos chegando na região de Manré, onde estava Abraão com sua tenda, e eles estavam indo direto para a cidade de Sodoma, mas eles param na frente de Abraão, embaixo de um grande carvalhal, ou árvore, antiga, centenária. Abraão sabia que aqueles homens eram diferentes e que todos os três anjos, um era o anjo do Senhor, ou seja, o anjo que leva o nome de Deus. Foi esse anjo quem disse a Abraão sobre Sarai, de como ela iria engravidar e como ela riu disso, quando ele falou que ela teria um filho, mesmo naquela idade avançada. E depois que Abraão fazia um banquete com a hospitalidade invejável para aqueles três homens, que na verdade eram três anjos, dois dos anjos, depois de conversarem entre si, dois dos anjos foram enviados até a cidade de Sodoma, onde Ló, sobrinho de Abraão, está morando. E o outro anjo, que era o principal, o anjo do Senhor, ficou ali em pé, esperando. Quando Abraão chega perto dele para falar sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, enquanto isso, os dois anjos vão para o ultimato aos moradores da cidade de Sodoma, porque eles eram muito malignos e grandes pecadores contra Deus. E quando Abraão chega perto do Senhor, do anjo do Senhor, ele diz: longe de ti, Senhor, que faças uma coisa dessa, destruir um justo junto com os ímpios numa mesma cidade. Tu não farias, Senhor, algo deste tipo, porque senão, como seria o grande juiz de toda a terra? Não seria justo. E Abraão dizia isso por causa de seu sobrinho Ló, que estava na cidade de Sodoma. Então disse o Senhor a Abraão: se na cidade de Sodoma eu encontrar 50 justos, não destruirei a cidade por amor destes 50 justos. E respondeu Abraão ao Senhor, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que eu seja pó e cinza. Mas se porventura de 50 faltarem 5 justos, se só tiverem 45 justos, destruirás a cidade por causa desses 45 justos só? E o Senhor disse: por amor, se porventura só achar ali 45 justos, não destruirei a cidade. Por amor. Mas Abraão diz: mas se só tiver 40? E o Senhor disse: por amor destes 40 justos, eu não destruirei a cidade. Abraão então diz: não fique irado, meu Senhor Deus, pela minha insistência, mas se por acaso só achar ali 30, destruirás a cidade? E o Senhor disse: eis que se só tiver 30 justos, não destruirei a cidade. Aí Abraão diz: vou mais além, se só tiver 20 justos, destruirás a cidade? E Deus diz: não destruirei a cidade por causa dos 20 justos. Aí Abraão diz: vou me atrever a perguntar, se por acaso só tiverem 10 justos na cidade, tu a destruirás? E o Senhor respondeu: se tiver 10 justos na cidade de Sodoma, eu pouparei a cidade por amor destes 10 justos. Então nesse momento Abraão parou de falar, baixou a cabeça, pensativo, pelo que ele pensou no seu coração, né? Pelo que eu conheço de Sodoma, apenas meu sobrinho Ló que é justo, né? Não vou encontrar nenhum justo, fora meu sobrinho que é estrangeiro lá. Então, vamos parar por aqui, né? Praticamente disse Abraão. Então o Senhor deixa bem claro para Abraão que se houver justo na cidade de Sodoma, ele não destruirá a cidade. Mas Abraão percebe que era inútil, que o povo de Sodoma era maligno por natureza. Toda a cidade. E nós vamos ver a comprovação disso. Toda a cidade era maligna. Então desistiu Abraão de interceder pela cidade de Sodoma, porque não tinha jeito. E deixou os anjos tomarem as próprias conclusões. E ficou ali no carvalhar de Manré esperando o resultado. E Moisés,
ele nos conta essa história da visita dos 2 anjos à cidade de Sodoma desta forma. E vieram os 2 anjos à cidade de Sodoma, aquele de 2 homens, né? Mas eram os 2 anjos. Vieram até a cidade de Sodoma. Isso já era na parte da tarde, já quando chegaram. E Ló, sobrinho de Abraão, estava sentado à porta da cidade. Somente juízes e pessoas de grande importância sentavam na porta da cidade naquela época, irmãos. Os irmãos lembrem-se que quando Abraão e seu sobrinho Ló chegaram, saindo de Padã, chegaram naquela região, os rebanhos deles eram muito grandes. E o espaço onde eles estavam ali, Abraão e seu sobrinho Ló, o espaço não dava de comida para o rebanho. As ovelhas eram muitas, gado, rebanho. Eles eram muito ricos por causa da fé de Abraão. Então o que aconteceu? Havia uma briga entre os pastores que serviam ao sobrinho Ló de Abraão e os pastores que serviam a Abraão. Aí Abraão chamou Ló e disse: olha, a terra que nós estamos é muito pequena, nossos rebanhos são muito grandes, mas não pode haver briga entre nós porque nós somos irmãos. Abraão dizendo para Ló, seu sobrinho: nós somos irmãos. Então, nossos pastores já estão brigando por causa do espaço de terra, né? E nós, isso não pode chegar até nós. Então vamos fazer o seguinte: você olhe para onde você vai, veja aí para onde você vai, porque para o lugar para onde você for, eu vou ao contrário. Aí Ló olhou ao redor e viu a cidade de Sodoma. Só que antes de chegar na cidade de Sodoma, tinha um campo bem verdejante, que o próprio Moisés descreveu como se fosse o paraíso. Campo verdejante, todo tipo de grama, especialmente para o gado, para as ovelhas. O campo riquíssimo. Só que ficava bem próximo da cidade de Sodoma, a cidade maligna de homens, grandes pecadores contra Deus. Só que Ló não olhou para isso, olhou para a riqueza, para o bem material, olhou em si da bem. Então ele disse: eu vou para essa região aqui, que era a região de Sodoma e Gomorra. E Abraão disse: então, se você vai para lá, eu fico aqui mesmo. O espaço era pequeno, era menos rico, e foi-se embora Ló. E Ló já está aí, morando nessa região. E Abraão ficou ali na terra, no local dele mesmo, nos cavalares de Manré, né? Tinha pouco alimento para o gado, mas onde está o homem de Deus, ali é que vai ser a bênção. Não adianta ir para um lugar farto, cheio de riqueza, mas perto de gente que não gosta das coisas de Deus. São controladas pelo inimigo. Não adianta. As riquezas desse mundo, se você for para as riquezas deste mundo, você vai para enfrentar pessoas que não gostam de Deus. Falam de Deus, dizem que amam a Deus, dizem que seguem a Deus, mas é tudo mentira. Se chegar com as verdades de Jesus Cristo, elas vão lhe recusar na hora. Então, era essa a situação do sobrinho de Ló. Somente ele era justo lá. Porque apesar dele querer as melhores riquezas, estar numa cidade de pecadores, a Bíblia ainda diz que ele mantinha aquilo que Abraão ensinou a ele sobre o Deus verdadeiro. Então, Ló era o único justo ali na cidade de Sodoma. Só que quando Abraão pergunta a Deus se ele destruiria a cidade, Deus queria saber se havia um justo da cidade, porque Ló era estrangeiro, Ló foi para lá, Ló não era da cidade. Então Deus, se houvesse um justo da cidade, que nasceu, viveu, se houvesse um ali justo, ele pouparia a cidade. Então o que foi que Deus teve que fazer? Teve que tirar Ló da cidade, porque Ló era justo, mas era estrangeiro na cidade. Então, irmãos, a própria Abraão viu que não havia condições. Então a única coisa que Deus poderia fazer era buscar Ló, que era o único justo na cidade, mas era estrangeiro. Então foi aí em que os anjos chegaram e viram logo no portão da cidade, né, que Ló era rico e as grandes, né, dignatários, os grandes da época ficavam sentados na porta da cidade, porque eram as pessoas de grande influência na cidade, naquela época. E Ló, vendo os homens se aproximando, levantou-se, foi ao encontro deles, inclinou-se em terra, exatamente como Abraão fez quando os encontrou, lembram? Lá nos cavalares de Manré. E disse Ló aos 2 anjos, que na verdade eram, aos 2 homens, que na verdade eram 2 anjos: meus senhores, entrem na minha casa, eu peço, porque hoje serei vosso servo. Passem a noite na minha casa, e não faltará nada para vocês. Lavai os vossos pés, vos alimentais, e quando for de manhãzinha, vocês levantam e seguem seu caminho. Lembre-se, irmãos,
que já era tardezinha, já anoitecendo, quando os homens chegaram ali na cidade. E Ló sabia quem eram os homens de Sodoma. O que eles faziam com pessoas estrangeiras, Ló já sabia. Observe, irmãos, fiquem alerta para a hospitalidade de Ló, exatamente como Abraão fez. E o mais interessante ali era a insistência de Ló para que os dois homens entrassem na sua casa rapidamente e passassem a noite lá. Por isso, que medo terrível era esse de Ló, que ele tinha dos moradores de Sodoma? Com certeza Ló sabia e conhecia os moradores de Sodoma, sabia que eles não tinham a hospitalidade de tratar bem um estrangeiro. Porque tratar bem um forasteiro ou estrangeiro ou visitante em sua cidade era algo de pessoas que tinham temor de Deus. E o bom tratamento era algo que Deus amava, ou seja, o tratamento natural do ser humano. Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, o irmão que escreveu a carta para os Hebreus, chamada de Carta aos Hebreus, no capítulo 13, e o versículo 2, ele escreve assim: Não vos esqueçais de praticar a hospitalidade, pois agindo assim, mesmo sem perceber, alguns acolheram anjos em sua casa. Ou seja, irmãos, o escritor do livro de Hebreus está se referindo justamente a Abraão, que tratou e cuidou dos visitantes. Está se referindo a Ló, que cuidou dos dois homens visitantes, que na verdade eram anjos. Por isso ele manda todos nós praticarmos a hospitalidade e tratar bem todo aquele que chegar em sua casa. Na cidade de Sodoma, não. Eles eram inimigos declarados de Deus e dos seus ensinamentos. Por isso eles vão tentar fazer exatamente o contrário do que Deus pediu. Eles eram malignos, eles eram controlados por Satanás. E o que é que Satanás é? O adversário de Deus. Se Deus ensina uma coisa, Satanás faz com que os homens façam o contrário. Quer dizer, Satanás ensina os homens a fazer o contrário. Cabe aos homens aceitar isso ou não. Esses moradores de Sodoma e Gomorra, em vez de tratar bem os estrangeiros, eles vão horrorizar, maltratar, esculhambar, detratar e fazer a pior coisa que se imagina com os estrangeiros, porque eles eram malignos por natureza, tinham os costumes de Satanás, de humilhar os homens. Por isso, a insistência de Ló para que os dois homens entrassem em sua casa, não passassem a noite nas ruas. Que esses homens não ficassem na rua, porque ele conhece muito bem os moradores da cidade. A malignidade dessas pessoas era terrível, irmãos. Mas só que os anjos também sabem disso. E eles estão ali justamente por isso, para testar, para comprovar, para não ter. Deus já sabia disso, os anjos já sabiam disso, mas isso era para ser escrito. O que esses dois homens vão passar ali na cidade de Sodoma é para ficar escrito, registrado na Bíblia, para o nosso ensino. Isso aí era para mostrar a Abraão também. Abraão ainda não sabia ao pé da letra como era a situação. Ló já sabia, mas Abraão não. Então Deus disse, está mostrando que ele só destrói uma cidade porque não tem mais jeito. Porque a tendência é afundar cada vez mais. Por quê? Porque ele não pode intervir à força, ele tem que esperar pela vontade do homem se converter. E aqueles moradores de Sodoma não vão se converter, porque se entregaram completamente a Satanás. Satanás os controla por causa deles mesmos. Eles querem ter esse controle de Satanás. Eles gostam dessa maldade. Eles amam esta maldade. É difícil uma pessoa dessa se converter. Certo? Então os anjos ali era para ter a prova cabal da malignidade desse povo. E assim o juízo sobre a cidade ser confirmado. A destruição ser confirmada e ser justa. Muitos até hoje esconderam essa malignidade do povo. Esconderam ou ensinaram errado. Disseram que não é a hospitalidade. Eles não quiseram, não. Nós vamos aprender nesse estudo que era, viu? É muito diferente do que nos ensinaram até hoje. Dizendo que eles eram gays, homossexuais. Por isso que foi destruída. Durante muitos anos isso veio ensinado. Também uma mentira de Satanás. Não quer dizer que ser gay, ser homossexual não seja pecado. Não quer dizer isso não. Mas nós vamos estudar aqui o que realmente destruiu o povo de Sodoma. Vamos descobrir aqui que nem tudo isso aí de dizer que os sodomistas eram gays, isso tem verdade não.
Vamos saber o que eles realmente eram. Bom, a Bíblia diz taxativamente, eram malignos, grandes pecadores contra Deus. Agora, por quê? Vamos ver? Pelo menos até agora, é porque eles não praticavam a hospitalidade. Eles humilhavam. Eles denegriam a imagem do homem. Agora nós vamos descobrir como era que eles denegriam a imagem do homem. Torturavam ele de uma maneira tal que os homens ficavam totalmente humilhados até o mais baixo nível que um homem poderia ficar. Vamos ver como é que eles faziam? Então, este era o ultimato. Os 2 anjos estavam ali para o ultimato. Então, os anjos dizem a Ló que vai passar a noite na cidade mesmo. Não vai para a casa de Ló, não. Para confirmar, para ter a prova da malignidade daquele povo. Mas, irmãos, Ló ficou desesperado quando ouviu isso. Insistiu com eles que, pelo amor de Deus, não façam isso. Entrem na minha casa. E com muita insistência, os homens resolveram entrar na casa de Ló. Por causa do desespero de Ló. Dá para imaginar? Estando dentro da casa de Ló e as portas fechadas, Ló estava mais tranquilo, mas nem imaginava que a trama dos moradores malignos de Sodoma estava só começando. Ló preparou um grande banquete ali, preparou bolos com levedura e todos comeram. Mas o que havia de tão grave ali, irmão, que os homens não podiam ficar do lado de fora de noite. Será criminalidade? Será o alto índice de assassinato? Será baderna, confusão, roubo, prostituição? O que será que tinha ali que Ló temia tanto, a ponto de trancar os 2 homens dentro de sua própria casa? Segundo Ló, que era uma das autoridades ali de Sodoma, somente assim isto iria resolver o problema. Os 2 homens presos dentro da casa de Ló. Bem, a tentativa de Ló até que tinha boa intenção, mas não ia resolver o problema. Mas parece que não adiantou muito. Vamos ver como Moisés nos conta o que aconteceu naquela noite. E Moisés nos diz assim: depois do banquete e antes que dormissem, Ló escuta seu nome sendo chamado do lado de fora da casa. Era exatamente o que Ló temia, pois do lado de fora estava uma multidão de homens de todos os bairros da cidade. Tinham moços, jovens, adultos e velhos até. E Ló dentro da casa ficou com receio de abrir a porta, pois a casa estava cercada por todos os lados, né? E todos os seus compatriotas ao lado de fora dizem para Ló: onde estão os homens que te vieram esta noite? Traga-eles para aqui, para fora, para que nós o conhecemos. E tu sabes, Ló, eles disseram, como nós tratamos estrangeiros. Praticamente eles queriam dizer isso. Então Ló abriu a porta, saiu e rapidamente fechou a porta atrás dele e disse para aqueles homens: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal a esses homens, porque eles são os meus hóspedes. Eu tenho 2 filhas virgens que ainda não conheceram homem nenhum. Vocês podem ter relações com elas. Está aqui, eu dou elas a vocês. Estou disposto a este desespero somente para que nada façais a estes homens, porque exatamente para isso eles vieram aqui à minha casa. Algo terrível irá acontecer se vocês atreverem a isso, irmão. Com esses 2 homens, como vocês, praticamente Ló disse, como vocês já fizeram com muitos. E os jovens, moços, adultos e velhos, todos os homens de Sodoma que estavam ali, não quiseram saber do alerta de Ló, não. Foram para cima de Ló e disseram: sai daí, tu também é estrangeiro aqui na cidade e já queres ser um juiz de tudo aqui? Mandar em nós? Nós temos nossa lei aqui, e já que tu queres mudar, primeiro vamos fazer isso contigo. Um mal muito maior do que com eles. E assim, irmãos, eles avançaram em cima de Ló e começaram a arrombar a porta da sua casa. Mas os 2 homens que estavam dentro, que eram os anjos, estenderam as suas mãos e puxaram Ló para dentro da casa. Nessa hora, houve um grande clarão de luz, que aqueles homens da cidade ficaram cegos, ficaram sem enxergar. Eles então trancaram a porta da casa. Vamos examinar, irmãos, o grande debate é agora.
Todos podem ter suas interpretações a respeito desse caso, mas todos poderão analisar conforme a história está escrita e não conforme o que você imagina, certo? Tem que pegar subsídio bíblico para isso e conforme o Espírito Santo revelar. Vamos às afirmações dos estudiosos? Primeira afirmação dos grandes estudiosos: os homens da cidade de Sodoma eram maus e cruéis e tinham ódio de Ló, porque ele era estrangeiro e queria mandar na cidade, porque Abraão salvou eles daquela guerra que aconteceu, lembra? Segundo, os homens de Sodoma eram maus e tinham muita inveja de Ló e não admitem o fato de que Ló recebe estrangeiros como se fosse o juiz e o dono da cidade, e pede a Ló para conhecer os estrangeiros também, porque eles ainda comandam a cidade e não Ló. Terceiro, os moradores da cidade de Sodoma e Gomorra eram homossexuais e gays por natureza e queriam satisfazer seus desejos sexuais naqueles homens. Quarto, os moradores de Sodoma eram malignos e cruéis, verdadeiros seguidores de Satanás, detestavam estrangeiros e procuravam da melhor forma de humilhá-los e torturá-los, porque isso era algo contra Deus. E o que encontravam de pior era estuprar os homens em praça pública que chegassem na cidade deles. Eles não queriam fazer sexo com eles por desejo. Eles queriam estuprá-los e humilhá-los da pior maneira, na frente de todos, na praça da cidade, para todos verem uma declaração direta para Deus, de que eles serviam a Satanás. Então, irmão, eu escolhi essas 4 opções, segundo os estudiosos, e eu particularmente concordo com a quarta e última opção. Esta quarta e última opção é a que eu concordo, é a que eu levo em consideração. Se houver alguma outra interpretação de estudiosos que não esteja aqui sobre essa passagem, eu não lembro. Os irmãos poderão dizer. Pelo menos estão aí as que eu consegui lembrar no momento. Então, vamos analisar as palavras estupro e sodomita para termos mais ou menos uma ideia. Observem sempre que quando no caso fosse gays, se toda a cidade de Sodoma, os homens observe que são jovens, adultos e velhos. Jovens mais ou menos de 15 a 17 anos já estavam ali. Homens e velhos, todos eles queriam fazer isso naqueles homens. Observe que era algo coletivo, certo? Esses adultos, jovens até, adultos e velhos, tinham esposas e filhos ali, certo? Eles tinham esposas e filhos. E se eles quisessem fazer isso, eles não fariam, e se eles quisessem fazer isso porque são gays ou homossexuais, eles não fariam na praça da cidade um estupro coletivo para todo mundo ver. Observem que a atitude deles é de que alguém que quer humilhar o outro. Qual a melhor coisa de humilhar a moral de um homem do que estuprá-lo? Era uma coisa sem limite, irmãos. Nós vamos ver. Precisamos saber primeiro o que é estupro e o que é sodomita, a palavra que se originou exatamente da cidade de Sodoma. Sodomita, a palavra sodomita, irmãos, vai distinguir tudo, vai entendermos porque até hoje algumas pessoas são chamadas de sodomita. O que é um sodomita? Muitos dizem que é gay, que é homossexual. Não é. Por incrível que pareça, não é. Mas vamos ver. Segundo o estudo da própria palavra. Para que eu possa explicar o porquê de eu concordar com a quarta opção. Bom, o estupro significa coito forçado ou violação de um tipo de agressão sexual, geralmente envolvendo relação sexual ou outras formas de atos libidinosos realizado contra uma pessoa ou sem o seu consentimento. Isto chama-se, no teor da palavra, estupro. Agora vamos ver a palavra sodomia ou sodomita ou sodomização, que é derivado justamente da cidade de Sodoma. Por quê? Vamos ver? Significa, é uma palavra de origem bíblica usada para designar atos praticados pelos moradores da cidade de Sodoma. Por muitos anos, a sodomia era interpretada como todas as práticas sexuais que não é a natural, ou seja, a junção normal do órgão sexual masculino com o órgão sexual feminino. Tudo e qualquer ato sexual fora
desse que é o normal. Qual é o normal? É a junção do órgão sexual masculino com o órgão sexual feminino. Este é o sexo normal, tido como normal. Órgão sexual masculino se utilizando do órgão sexual feminino. A junção dos dois chama-se o sexo normal, estabelecido. O que foi, para o que ele foi criado, foi para isso somente. Tudo e qualquer ato sexual fora desse, que é o órgão sexual masculino com o órgão sexual, tudo que você pratica fora disso é anormal. Entendeu? O normal é esse. Tudo fora disso é anormal. Por quê? Porque foi para isso que o órgão sexual masculino foi feito. E para isso que o órgão sexual feminino foi feito. É uma questão de natureza. É uma questão do que, para que foi feito. Então, o órgão sexual masculino e o órgão sexual feminino foram feitos para se juntarem. Todo tipo de sexo fora isso é anormal, fora do normal. Certo? Então, o sexo anal entre homem e uma mulher e o sexo anal entre um homem e outro homem, isso é sodomia. E todo tipo de sexo fora do relacionamento normal é chamado de sodomia. Com os moradores de Sodoma que estamos estudando, a sodomia é mais confirmada pelo estupro coletivo de homens em praça pública. Essa era a humilhação que os moradores de Sodoma faziam com os estrangeiros. A humilhação era tão grande que afligia até a alma e a mente e o corpo do homem. Segundo os estudos, muitos deles enlouqueciam, se matavam, e os moradores de Sodoma tiravam a honra, a moral dos homens. Diz que atingia até a alma dos próprios homens. Porque já imaginaram um homem ser estuprado de uma forma tão covarde, coletivamente, no meio da praça, para todos os moradores assistir? Estavam assistindo ali, irmãos. Mulheres, moças, todas estavam assistindo aquilo ali. Era uma humilhação sem limite. Era o mais baixo nível de vergonha para aqueles homens. Era algo que a própria Bíblia chama de maligno. Os moradores de Sodoma eram malignos contra Deus por causa deste ato. Então, sodomia é quando um sodomita é um homem que estupra outro homem. É um sodomita. Observe que ele não é gay. Quer dizer, nos dias de hoje ele pode até ser considerado, gay. Mas naquele tempo não. Ele não fazia isso por prazer. Ele fazia isso porque ele era maligno para humilhar e declarando guerra a Deus. Entenderam? Os homens ali de Sodoma estavam dizendo que não queria conversar com Deus, não. Tal o que é que eles faziam? Enquanto Deus mandava tratar bem o estrangeiro e o morador, eles humilhavam o morador. Eles estavam dizendo que eram do maligno, que o pai deles era Satanás. Por isso, a destruição da cidade de Sodoma. Concluímos que os homens da cidade de Sodoma não eram gays e nem homossexuais, como muitos pregaram e disseram durante o decorrer de séculos. Pois eles tinham suas esposas, eles tinham seus filhos, eles eram verdadeiros. E o que eles eram? É que eles eram verdadeiras bestas humanas, diabólicos, malignos. Eles queriam mesmo era declarar que pertenciam a Satanás e não a Deus. Por isso que quando estudamos o que é um sodomita, sodomita no termo normal da palavra, é todo aquele que era nascido na cidade de Sodoma. Esse é o termo original da palavra. Assim como o ribeirãoense é todo aquele que é nascido na cidade de Ribeirão. Não era porque a pessoa nasceu na cidade de Sodoma que foi chamado com pecado de sodomita, não. O pecado de sodomita foi dado aos homens de Sodoma por causa do ato que eles praticaram. Agora, no termo do texto que estamos estudando, o que ficou confirmado há séculos mais tarde nas leis de vários países do mundo, viu? Inclusive no Brasil. Há séculos atrás tinha esta lei. Existia uma lei de sodomia, ou seja, sodomita, se bem que queria se referir aos gays. Mas o sodomita é aquele que estupra outro homem. Era considerado na lei um abuso. Observe que não era um estupro de mulher.
é um estupro de homem. E o estupro de mulher não era uma sodomia, não. Sim, somente quando fazia o estupro do modo anal poderia ser considerado como sodomia. Quando a mulher era estuprada apenas de forma anal, o sexo anal, e não vaginal. Por que também nós estamos dizendo isso? Naquele tempo, para eles, para os moradores de Sodoma, não tinha nenhum sentido estuprar mulheres. Pois isso era uma procriação. Por isso que Ló oferece suas filhas virgens. Lembram? Ló oferece as suas filhas virgens no lugar dos homens. Mas eles não aceitam, porque eles já têm as suas mulheres. Eles não são homossexuais. O que eles querem mesmo é mostrar que são diferentes de Ló e Abraão, que serviam ao Deus verdadeiro. E que o Deus verdadeiro tinha dito que precisaria fazer uma boa hospitalidade aos estrangeiros. Eles estão mostrando que são diferentes. Eles não queriam as filhas de Ló, não. Isso não seria um estupro. Isso não seria uma humilhação. Isso seria normal. Ter relação com mulher seria normal. Por isso que eles rejeitam as filhas de Ló. Eles estão dizendo que o Deus deles é Satanás. E esses estrangeiros que para eles querem mandar na cidade deles, mas isso não é tudo. Há muitas e muitas outras maldades cometidas pelos moradores de Sodoma. Essa era a pior. Esse tratamento de hospitalidade com estupro de homens estrangeiros foi o pior de todos. Um mal tão grande que ativou a ira santa de Deus, justo e verdadeiro, sobre aquele povo. E nesse momento o copo transbordou. Chegou ao seu final. Os 2 anos ali comprova, está confirmado e sacramentado. O cálice se encheu. Não tem mais jeito. Não há mais jeito para os moradores de Sodoma e Gomorra. Eles provaram que estavam totalmente dominados. Eles se entregaram. Não dominou o pulso não, Satanás não dominou o pulso não, viu? Eles se entregaram por livre e espontânea vontade a Satanás. Gostavam de servir a Satanás. Gostavam desta maldade. Bem, com os moradores de Sodoma do lado de fora da casa de Ló, completamente cegos, que o anjo, quando puxou Ló, foi um grande clarão que cegou eles. Lá dentro da casa, os anjos dizem a Ló: tem alguém mais aqui? Pega teu genro, teus filhos, tuas filhas e tudo quanto tu tens nessa cidade e sai agora mesmo daqui. Porque nós vamos destruir este lugar. Porque tudo isso que acabamos de presenciar tem crescido cada vez mais diante de Deus. E nós somos enviados para destruir este lugar. Então Ló foi até seus genros, que iriam casar com suas filhas, e disse a eles para levantarem logo, acordarem, e disse Ló: vamos sair dessa cidade porque Deus irá destruí-la. Porém os genros de Ló não acreditavam no Deus de Abraão e de Ló. Eles eram dali, daquela cidade amaldiçoada, por isso ficaram zombando de Ló e voltaram a dormir. E já estava amanhecendo, e Ló, junto com sua esposa e suas filhas, com aquele lenga-lenga, sem querer sair, os anjos então disseram: o tempo acabou. Não há mais tempo, Ló. Escapa-te por tua vida. Pega tua esposa, tuas filhas, para que não morra junto com esta cidade maldita. Mas Ló tinha negócios de grande influência na cidade. Muitos bens materiais. Ele era rico. Sua mulher era uma das madames da cidade. Tinham servos, muitas joias, dinheiro. Suas filhas eram verdadeiras princesas ali. Eles ficaram discutindo ali. A família toda reunida discutindo se iam deixar ou não aquilo ali tudo. Se ia ou não iam. Eles tinham tudo, irmãos, mas dentro, valia a pena dentro de uma cidade maligna como essa? A mulher de Ló não queria perder a ostentação e a riqueza, chamada de madame ali na cidade. As filhas também não. Ló ficava preso entre a ordem de Deus de sair da cidade e a sua família, como sempre acontece, não é? Você fica dividido sem saber o que fazer. A vontade de Ló é sair correndo, mas tinha suas filhas, tinha sua esposa. Era muito difícil para Ló. E os anjos, vendo que Ló, por causa disso da família, não iria sair mesmo dali, por causa da sua família, pegaram ele, pegaram a mulher, as filhas dele pelas mãos, levaram todos para fora da cidade. Deus estava sendo misericordioso demais com eles, irmão. E o anjo do lado de fora disseram: escapa-te por tua vida, não olhe para trás de vocês de jeito nenhum, e não parem em todo o caminho, corram, vão para o monte para que não pereçam.
Mas Ló disse aos homens: não, meu senhor, se realmente eu tenho agradado a Deus e não tenho me misturado com as imundícies dessa cidade, agradeço muito a misericórdia de vocês com as nossas vidas para nos salvar. Mas peço que não me mandes para o monte, porque ali existem coisas más também. Deixe a gente ir para aquela cidade ali, que é pequena, mas lá minha alma estará melhor. E essa cidade, irmãos, era Zoar. E os anjos dizem a Ló: está bem, eu aceito a tua ideia. E não vou destruir esta cidade até que você está falando. Então se apresse e vão para lá imediatamente, porque enquanto vocês não entrarem naquela cidade e não ficarem completamente seguros, não vou poder autorizar a destruição de tudo aqui. Vejam, irmãos, ainda o cuidado de Deus. E quando o sol já está nascendo, Ló estava entrando na cidade de Zoar. Então automaticamente se formou uma chuva de fogo e enxofre, que na verdade foi uma chuva de meteoros dirigidas diretamente para aquela região, destruindo e abatendo tudo que havia de pé naquela cidade de Sodoma, Gomorra e região toda. Aquela campina, a campina verdejante, que Ló tanto se encantou ali junto com Abraão, que correu logo para cima dela, toda a verdejante foi destruída também, junto de Sodoma. E tudo que havia nascido daquela região foi morto. Toda aquela região que Ló colocou os olhos para ter e para morar ali, porque era rica, mesmo estando cheia de pecadores contra Deus, agora teve de abandonar às pressas para não morrer juntamente com a riqueza e a glória que eles tinham. Livro de Gênesis, capítulo 19, versículos 1 até o 25. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Que Deus nos abençoe, irmãos. No próximo estudo nós veremos o que aconteceu com a mulher de Ló ainda nesta fuga, né? E o que pode acontecer conosco se ficarmos olhando para o bem bom e para as riquezas neste mundo. Que a graça do nosso Deus esteja conosco hoje e sempre. Amém.